Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia, para a gente meditar nas Escrituras, estar com o Senhor em relacionamento. Todos os dias, quando nós paramos tudo que estamos fazendo e nos dedicamos a essa leitura, a esse devocional, a esse estudo, nós estamos criando esse ambiente de relacionamento com o Pai. Nós estamos criando esse ambiente onde o Espírito Santo pode falar conosco, ministrar a nossa vida. Então paramos tudo que estamos fazendo para estar com o Senhor. Isso é muito bom, isso vai criando uma rotina de devocional, de relacionamento, que vai só ampliando, né, esse desejo de estar com o Senhor, de estar na presença do Senhor, e assim você vai se desenvolvendo, né, nesse relacionamento. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, porque essa semana nós já começamos e estamos gratos pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, pelo entendimento que o Senhor tem trazido para nós dentro do livro de Atos, porque nós sabemos que olhar para a igreja primitiva, Senhor, é olhar para os nossos dias e dizer, é isso que nós precisamos. Nós precisamos carregar de novo esse entusiasmo pela palavra, nós precisamos carregar de novo essa ousadia, essa intrepidez de falar do Evangelho onde quer que nós estejamos, diante de autoridades, diante de pessoas que aparentemente possam fazer algum mal para nós, crendo que o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem tem nos comissionado a falar das boas novas do Evangelho, em amor, em sabedoria, sabendo entrar e sabendo sair, sabendo nos colocar em cada ambiente, Senhor. Vai nos dando o Espírito Santo, essa mesma sabedoria do primeiro século, essa mesma sabedoria que o Senhor dava aos seus discípulos, porque eles entendiam o ambiente onde eles estavam, então o Senhor direcionava como falar, o que falar, que momento parar, que momento avançar, Senhor. Nós desejamos muito, Jesus, conhecer esse tempo do Senhor para nós, esse momento da história que nós estamos vivendo e como nós podemos então cooperar para o reino de Deus. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Fica conosco nesse dia, ministra a nossa vida de maneira especial, como o Senhor já tem feito todos os dias, Senhor, até aqui. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém, queridos? Então, semana 48, né? Hoje já é dia 3 dessa semana, quarta-feira, dia 22 de novembro. E nós vamos caminhar Atos capítulo 13 e 14. Atos capítulo 13 e 14. Vamos lá. Atos 13 e 14. Vamos lá. 13 e 1 diz assim: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de jejuar e orar, os homens impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram para Seleucia e daí navegaram para Chipre. Na cidade de Salamina foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João estava com eles como ajudante. Depois disso, eles pregaram de lugar em lugar pela ilha toda, até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. O governador convidou Barnabé e Saulo porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome em grego, intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Saulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos de Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de engano e de maldade. Quando você vai deixar de perturbar os caminhos retos do Senhor?
E agora o Senhor colocou a sua mão contra você, e você ficará cego por algum tempo. Imediatamente uma neblina e a escuridão caíram sobre ele, e começou a andar de um lado para o outro, tateando, pedindo que alguém pegasse em suas mãos e o guiasse. Quando o governador viu o que tinha acontecido, creu e ficou profundamente impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor. Depois disso, Paulo e os que estavam com ele deixaram Pafos em um navio para Panfilha e aportaram na cidade de Perge. Ali João se separou deles e voltou para Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província da Psídia. No sábado, eles foram à sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os responsáveis da sinagoga mandaram a eles este recado: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, podem falar. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão e começou a falar. E ele disse: Homens de Israel e gentios que respeitam a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu os nossos antepassados e cuidou deles no Egito, conduzindo o povo gloriosamente para fora daquele país. Os aturou durante cerca de 40 anos de caminhada através do deserto. Depois ele destruiu 7 nações em Canaã e deu o território delas como herança a Israel. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus deu a ele Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como tinha prometido. Porém, antes da vinda de Jesus, João Batista pregou o batismo do arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava terminando o seu trabalho, perguntou: Que é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou, mas ouçam, eis que vem depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno de desatar. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também todos vocês não-judeus presentes aqui que respeitam a Deus, esta mensagem da salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e os seus líderes cumpriram a profecia e mataram Jesus, pois eles não o reconheceram, nem perceberam que Jesus era aquele de quem os profetas tinham escrito, embora ouvissem a leitura dos profetas todos os sábados na sinagoga. Eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matassem de qualquer maneira. E quando tinham cumprido todas as profecias sobre a sua morte, ele foi tirado da cruz e colocado no sepulcro. Porém, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto muitas vezes por aqueles que o seguiram da Galiléia para Jerusalém. Esses homens são testemunhas que falam a respeito dele para o povo. E agora nós estamos aqui para trazer esta boa nova a vocês, que a promessa de Deus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso próprio tempo, no qual Deus ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Você é meu filho, hoje o gerei, pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus para que não fosse destruído pela morte. Isso é afirmado no trecho das Escrituras que diz: Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e fiéis que prometi a Davi. Em outro salmo ele explicou de forma mais completa dizendo: Deus não permitirá que o seu santo sofra decomposição. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus, a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, ouçam. Anunciamos que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo, algo que a lei de Moisés não pôde fazer. Tomem cuidado, não deixem que sejam aplicadas a vocês as palavras dos profetas, porque eles disseram: olhem e morram, vocês que desprezam a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês, uma coisa em que vocês não acreditarão,
eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, pediram a Paulo e Barnabé que voltassem e falassem a eles novamente no sábado seguinte. E muitos judeus e estrangeiros tementes a Deus, que adoravam na sinagoga, seguiram Paulo e Barnabé, enquanto os dois homens insistiam com eles para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quando toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor, mas quando os líderes judaicos viram as multidões, ficaram com inveja, praguejaram e falaram contra tudo o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé declararam corajosamente: era necessário que esta boa nova de Deus primeiro fosse anunciada a vocês, os judeus, mas já que vocês não aceitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois foi assim que o nosso Senhor ordenou quando disse: eu fiz de você uma luz para os outros povos, para que você leve a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito contentes e se alegraram com a palavra do Senhor, e creram todos os que tinham sido designados para a vida eterna. Então a mensagem do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os líderes judaicos se revoltaram, incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os líderes civis da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Porém, eles sacudiram o pó dos pés contra aquele lugar e foram para a cidade de Icônio. E os discípulos estavam repletos de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 13 fala dessa comissão, desse chamado que o Espírito Santo faz para Paulo e Barnabé. Eles estavam reunidos com outros irmãos ali em Antioquia, como eu falei para vocês, na região norte, acima de Israel, e lá eles então participavam, de reuniões, de oração, de comunhão, e durante um desses momentos em que eles estavam ali reunidos, então o Espírito Santo falou que separasse Paulo e Barnabé para essa missão, e eles então começam as primeiras viagens missionárias, a primeira viagem de Paulo começa aqui, e eles levam João Marcos, não é o apóstolo João aqui, é João Marcos, o evangelista, aquele que escreveu o evangelho de Marcos, o nome dele era João Marcos, e é ele quem vai junto com Paulo e Barnabé nesse momento para essa primeira viagem, mas ele volta depois, no início da jornada, ele desiste, volta para Jerusalém e só Paulo e Barnabé continuam. E nesse capítulo 13 já existe alguns problemas acontecendo, conforme eles vão passando pelas ilhas, pelas cidades ali e pregando o evangelho. Os judeus geralmente se levantam contra e fazem de tudo para que eles sejam expulsos da cidade e então não preguem mais a Jesus. Capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé foram juntos à sinagoga, como de costume, e pregaram com tal poder que muitos creram, tanto judeus como gentios. Mas os judeus que desprezaram a mensagem de Deus despertaram desconfiança contra Paulo e Barnabé entre os gentios. Apesar disso, eles ficaram lá um longo tempo, pregando corajosamente, e o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha mesmo de Deus, dando aos dois o poder de fazer grandes sinais e maravilhas. Mas o povo da cidade ficou dividido. Uns concordavam com os líderes judaicos e outros apoiavam os apóstolos. Quando Paulo e Barnabé souberam de uma conspiração para provocar uma revolta de gentios e de judeus e seus líderes contra eles, para maltratá-los e apedrejá-los, fugiram para salvar a vida e foram para a cidade de Licaônia, Listra, Derbe e a região próxima, e pregaram a boa nova por ali. Enquanto eles estavam em Listra, encontraram um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e que por isso nunca tinha andado. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. O homem pulou sobre os pés e começou a caminhar. Quando a multidão que ouvia Paulo viu o que ele tinha feito, gritou na língua licaônica: estes homens são deuses que vieram a nós em forma humana. A conclusão deles era que Paulo era o deus grego Júpiter e que Paulo, por ser principal orador, era Mercúrio, o sacerdote do templo local de Júpiter, situado na frente dos portões da cidade. Trouxe carros cheios de flores para eles, oferecendo bois em sacrifício à porta do templo diante do povo.
Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo viram o que estava acontecendo, rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: homens, que estão fazendo? Nós somos simplesmente seres humanos como vocês. Nós viemos anunciar a boa nova a vocês para que abandonem a adoração destas coisas sem valor e passem a orar ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. Nos dias passados, ele permitiu as nações seguirem os seus próprios caminhos, mas Deus nunca ficou sem testemunho. Sempre houve as coisas que lembravam a existência dele, as coisas boas que ele fazia, tais como mandar a chuva do céu e boas colheitas no tempo certo, e dar a vocês sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Mas, mesmo assim, só com muito custo, Paulo e Barnabé conseguiram impedir que o povo oferecesse sacrifícios a eles. Todavia, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus que mudaram o ânimo do povo. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas enquanto os discípulos rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade. E no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. Depois de pregar a boa nova ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Paulo e Barnabé também nomearam presbíteros em cada igreja e oraram e jejuaram por eles, entregando todos aos cuidados do Senhor, em quem confiavam. Então viajaram de volta para a Panfilha, através da Psídia, pregaram outra vez em Perge e prosseguiram para Atalia. De Atalia voltaram de navio para Antioquia, onde a viagem deles tinha começado e onde tinham sido consagrados a Deus para a obra que agora estava terminada. Ao chegar, eles convocaram a igreja e deram um relatório da viagem, contando como Deus tinha aberto a porta da fé aos gentios, e permaneceram lá com os discípulos de Antioquia durante um longo tempo. Capítulo 14 fala então desse segmento, dessa viagem missionária de Paulo e Barnabé, passando por algumas cidades, nas ilhas ali ao redor do mar Mediterrâneo, se não me engano, olhando no mapa, eu estou sem o mapa aqui agora, mas se não me engano é isso, quer ver? Tá aqui na minha mão, achei. Isso mesmo, o mar Mediterrâneo, eles circuncidaram margearam, toda a região ali que hoje a gente chama de Turquia, que na verdade é a atual Capadócia também, a antiga Galácia que eles falam, então eles margearam toda a parte ali mar, porque eles estavam de navio, então era mais fácil sempre aportar nos lugares ali através da margem do mar Mediterrâneo. Se vocês olharem o mapa aí, eu tenho esse mapa aqui que eu tirei de uma das minhas bíblias, é um mapa bem facinho para a gente perceber. Então eles sempre estavam rodeando essa região aqui, e era onde Paulo iniciou sua primeira viagem missionária. Bem bacana, esses são alguns lugares de Atos nesse mapa, tá? Então a gente fica por aqui, amanhã a gente continua, amanhã nós vamos para o livro de Tiago, nós vamos ler a carta de Tiago, que é a sequência aqui. Tiago já escreve a sua primeira carta às igrejas, aos irmãos que estão ali, já ao redor de Jerusalém e nas cidades vizinhas ali, e as cartas então começam a circular. Paulo e Barnabé estão em Antioquia nesse momento, voltaram para a base missionária deles ali, de onde eles tinham saído dessa primeira viagem missionária, e eles vão de novo sair para outra viagem daqui a algum tempo, mas a palavra fala no finalzinho do 14 que eles permaneceram ali em Antioquia por um longo tempo. 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2, não se sabe ao certo. Mas eles permaneceram ali algum tempo, ministrando a vida dos irmãos, sendo ministrados também, aprendendo com o Espírito Santo, para novamente sair para uma próxima viagem, que seria a segunda viagem missionária de Paulo. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quarta-feira para vocês. Em nome de Jesus, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para estar lendo então a carta de Tiago e seguindo aí a nossa leitura durante essa semana. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.